todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem o casamento cristão. O assunto do nosso vídeo de hoje, é sobre a pessoa se sentir sozinho no deserto. É extremamente comum para quem está passando pelo deserto conjugal, ela se sentir solitária, ela se sentir perdida, se sentir extremamente sozinha, não saber com quem contar. E isso, gente, isso acontece com, eu acho que a totalidade das pessoas, Eu já passei por isso. E aquele momento que a pessoa está desesperada, ela está desnorteada, ela não sabe que rumo tomar. Ela às vezes tem um certo problema, um problema muito específico, muito pontual, e ela não sabe que direção ela deve tomar acerca daquele problema. Ela não sabe como lidar com aquele problema, E quando nós estamos enfrentando o deserto conjugal, como eu já falei, eu já vivenciei isso, e é praticamente unânime, gente, Você está no deserto e você quer ter um ombro amigo, você quer ter uma pessoa a quem desabafar, a quem pedir ajuda, a quem pedir um conselho, porque a pessoa ela está totalmente perdida, ela está desesperada e ela só quer ter um suporte. Na maioria das vezes, nós só queremos ter um suporte, um ombro amigo, Aquela pessoa com quem a gente pode contar, pode desabafar. E em muitos dos casos, nem essa pessoa existe, Porque, infelizmente, nós vemos, pessoas, quando elas estão desesperadas, às vezes o marido já saiu de casa, já houve a separação, ou acontece alguma coisa, que deixa aquela pessoa desesperada, ela vai pedir conselho, vai pedir ajuda a algum irmão da igreja, e aquele irmão, aquela irmã joga um balde de água fria, Eu sei, gente, já vieram pessoas falarem comigo, mulheres, quando eu estava ajudando, aconselhando, que elas foram pedir ajuda, pedir conselho a alguma irmã da igreja, às vezes até líderes, pastores, pastoras, e elas recebiam um balde de água fria, porque essas pessoas da igreja simplesmente chegavam para elas e diziam assim: ele já seguiu a vida, você é livre agora, você pode, você tem respaldo bíblico para seguir sua vida também. E isso, gente, é a última coisa que uma pessoa que quer lutar pela restauração do casamento quer ouvir. Eu tenho certeza que você que está aqui assistindo esse vídeo, que está lutando pela restauração do seu casamento, seu marido já saiu de casa, seu marido já está com outra pessoa, sua esposa já está envolvida com uma outra pessoa, Eu tenho certeza que você não gostaria que uma pessoa, caso você fosse pedir ajuda a alguém, conselho a alguém, algum irmão da igreja, algum cristão, Eu tenho certeza que você não gostaria de receber esse tipo de resposta. Segundo a Bíblia, você tem respaldo para seguir a sua vida. A gente sabe que não é, teologicamente, a gente sabe que não é dessa forma, Mas muitos vão para esse caminho, muitos, eles aconselham de uma forma totalmente errada, a pessoa seguir a vida, a pessoa desistir. E esse tipo de conselho joga um balde de água fria em quem está lutando pela restauração do casamento, E na maioria dos casos, a pessoa ela está sozinha ali, ela não tem ninguém. E, gente, nesse mundo da restauração de casamento, o que a gente observa, em muitos dos casos, são profissionais, especialistas, terapeutas, especialistas na área de casamento, de restauração conjugal. Infelizmente, muitos desses profissionais, eles cobram muito caro e às vezes a pessoa ela até quer acessar, Ela até quer pedir ajuda a esses profissionais, mas ela não tem como pagar. Infelizmente, gente, isso acontece muito. Eu não estou aqui criticando quem cobra. É só um parênteses aqui que eu gostaria de abrir, Mas a gente sabe que tem profissionais que eles cobram um preço muito alto, um valor muito alto para aconselhar, para ajudar, Porém, essas pessoas elas querem ter ajuda, mas elas não conseguem pagar, e muitas também não conseguem nem pagar aquele valor mais acessível, e a pessoa ela fica totalmente desnorteada. Então, o que fazer se você está no deserto, se você está desesperado, está perdido, não sabe como lidar com essa situação, não sabe o que fazer, não sabe como lutar, como orar? O que você vai fazer então, se você não tem ajuda de ninguém, se você não tem nem a menos uma amiga, um amigo para desabafar, para pedir ajuda?
você não tem a menos um ombro amigo para estar ali com você nessa guerra, nessa luta, nesse tempo difícil. O que fazer? Em primeiro lugar, você tem o Espírito Santo. Se você é cristão, se você é cristã, você tem total acesso ao Espírito Santo. E o mais importante, você tem o Espírito Santo dentro de você. Então você vai pedir ajuda ao melhor conselheiro, você vai pedir ajuda ao melhor terapeuta, ao melhor professor. Você vai pedir ajuda ao Espírito Santo, porque ele mora aí dentro de você. Você tem acesso livre a Jesus, você tem acesso livre ao Espírito Santo. Você vai falar, você vai desabafar com Deus. Gente, oração não é falar palavras difíceis, palavras bonitas, palavras mirabolantes. Oração é você conversar, você ter uma conversa simples e sincera com Deus. Então você vai conversar com seu Pai, você vai falar que você precisa da ajuda do Espírito Santo, você precisa ser preenchida pelo Espírito Santo para que você consiga discernir a voz dele, né? Você vai falar: Senhor, eu estou perdida nessa luta, eu estou perdido nessa luta, eu não sei o que fazer, eu já fiz tudo que eu poderia fazer, humanamente falando, mas eu não sei mais como agir nessa situação, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu estou sozinho nessa guerra, nessa luta, então eu preciso da ajuda do teu Santo Espírito. Você vai desabafar com Deus. Eu lembro, gente, que eu fazia muito, ainda faço essa oração, não fazia não, ainda faço essa oração, né? Mas eu tive momentos na minha vida, assim, né, de guerras profundas mesmo, que eu falava com Deus, eu falava assim: eu estou sozinha, porque realmente eu estava sozinha, né? Eu até tinha pessoas, assim, mas as pessoas geralmente davam aqueles conselhos muito óbvios, né? Eu só falava que estava orando, que eu poderia contar com as orações, mas não dava aqueles conselhos, né, que a gente gostaria de ouvir, né? Como realmente proceder, né, em algumas situações específicas. E eu lembro que eu falava com Deus, eu pedia para que o Espírito Santo fosse o meu professor. E ele é o nosso melhor professor, ele é o nosso melhor conselheiro, né, gente? A Bíblia fala que o Espírito Santo é o conselheiro, né, o ajudador, é o consolador. Então nós devemos pedir ao Pai para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo, né, dentro de nós. E aí tem aquela situação que é extremamente importante, né? É a intimidade com o Espírito Santo. Você tem intimidade com o Espírito Santo? Porque isso vai ser fundamental no seu deserto, né? Caso você não tenha uma intimidade com o Espírito Santo ainda, você deve buscar. Você deve buscar ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Você deve buscar ser um homem cheio do Espírito Santo para que você consiga discernir a voz dele. Porque tem momentos que nós não conseguimos discernir, né? Nós achamos que a nossa voz que está falando com a gente fica confusa. A gente não sabe se é nossa carne, se somos nós mesmas que estamos ali com o pensamento, ou se esse pensamento vem de Deus, né? Então, para que você tenha um discernimento, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. E isso vai acontecer através da sua busca, através do seu querer, principalmente, né? Em primeiro lugar, você vai querer ter essa intimidade e você vai decidir buscar. Tudo é uma questão de decisão, gente, né? A gente deve fazer coisas nas nossas vidas mesmo sem vontade, né? Eu costumo falar assim: ore mesmo sem vontade, porque muitas das vezes nós não temos vontade de orar, né? Então a gente deve orar mesmo sem vontade. As orações devem ser intencionais. A sua luta, né, a sua busca pelo Espírito Santo deve ser intencional. E, gente, um versículo que eu usava muito, né, nas minhas orações, até hoje eu uso, é Lucas 11. Eu vou colocar a referência aqui, né, que eu não lembro exatamente o versículo, mas o capítulo, né, o capítulo é 11, é Lucas 11, né? O trecho da Bíblia está lá em Lucas 11, que fala que se a gente bater, a porta vai ser aberta, se a gente pedir, nós vamos receber, se a gente buscar, a gente vai achar, né? É um texto muito importante. Tem Mateus 7 também, mas eu gosto mais do trecho de Lucas 11, porque fala que se a gente pedir o Espírito Santo, Deus, o nosso Pai, Ele vai nos dar. Então, no seu deserto, você que está sozinho, né? Você que se encontra sozinho, sozinha, você que se encontra perdido, não sabe como lidar
não sabe como guerrear em prol do seu casamento, você não sabe mais o que fazer, você está totalmente desnorteado, desnorteada, você vai orar em cima desse trecho da Bíblia e vai pedir para que Deus, o seu Pai, ele te encha do Espírito Santo e você consiga discernir a voz do Espírito Santo, você consiga ter as respostas que você precisa através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala através de um pensamento, ele fala através, né, do seu coração mesmo, de uma sensação, né? Ele fala através de um louvor, através de uma pregação. Então você precisa pedir, sim, pedir discernimento ao Espírito Santo, pedir sabedoria, pedir uma resposta, né? Caso você esteja enfrentando algum dilema, alguma dúvida, você não sabe como lidar com determinada situação, o que é extremamente comum, né, no deserto conjugal, você vai pedir a resposta ao Espírito Santo. Então, ore em cima desse trecho da Bíblia, Lucas 11. Ore em cima, pegue a palavra, abra a sua Bíblia e ore pedindo o Espírito Santo, né? Peça respostas para Ele. Ele está dentro de você. Peça para que Ele seja o seu amigo íntimo, gente. O seu melhor conselheiro, o seu melhor terapeuta, o seu melhor professor. Eu falo terapeuta porque o Espírito Santo, Ele que vai curar as suas emoções. Ele que vai curar as suas feridas, né, emocionais. Então, Ele também é um terapeuta, ele é o melhor terapeuta, tá bom, gente? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você acha esse vídeo importante, compartilhe com outra pessoa. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, comente aqui, deixe seu like. Até a próxima, um beijo, tchau!